Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós nesta noite. Que essas canções sejam mais do que uma mera expressão artística nossa, que elas sejam de verdade, verdades que nós encarnamos, estamos vivendo, experimentando na nossa vida com Deus todos os dias. E que como nós cantamos aqui hoje, irmãos, que o Espírito de Deus nos preencha por completo. Eu creio muito nisso. Você crê? Amém. Fiquei muito contente de ouvir a manifestação dos nossos adolescentes. Cadê os adolescentes aí? Deixa eu ver a galerinha. Onde é que tá? Tudo na galeria, né? Vou ficar de olho em vocês, viu? Eles vieram do retiro e foi muito especial. Eu não pude estar presente esse ano. Por 3 anos seguidos eu tenho estado lá com eles, mas esse ano nós tínhamos o encontro dos obreiros e não foi possível estar com eles. Então o retiro só não foi melhor porque eu não estava lá. Mas eu já soube que foi muito especial a palavra ministrada ao coração deles, e é muito bom vê-los integrados aqui, a igreja do Senhor, crescendo, aprendendo da preciosa palavra de Deus, que pode ensiná-los o caminho da vida eterna, o caminho da vida vivida em vitória, enquanto neste mundo, para a glória de Deus. Muito bem, queridos irmãos, o meu tema de hoje é pobre homem rico. Pobre homem rico. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18. A razão pela qual nós escolhemos o tema deste mês, só o Senhor é Deus, vencendo a opressão dos ídolos, é porque nós que somos os pastores desta igreja, temos semanalmente conversado, e a gente percebe nessa nossa interlocução, nessa nossa conversa, que a sociedade, de uma forma geral, está totalmente mergulhada no humanismo. E a igreja não escapa disso. Então, eu queria que você olhasse para essa passagem da perspectiva de um homem que carece de Deus, mas que ao mesmo tempo tenta livrar-se de Deus para agir segundo sua própria decisão e vontade. Lucas 18, a partir do verso 18. Diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus respondeu: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho ou minta, honre, respeite seu pai e sua mãe. Então aquele rapaz respondeu: tudo isso tenho observado desde a minha infância, juventude, desde os primórdios da minha vida. E ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Uma coisa ainda te falta. Venda tudo que você tem. Dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então Jesus, vendo assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. E Jesus lhes respondeu:
Em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Nós adoramos ao Senhor com sinceridade do nosso coração, porque nós reconhecemos de verdade a Tua majestade, a Tua grandeza, o Teu poder. E agora nós nos inclinamos diante do Senhor, te pedindo humildemente, usa a Tua palavra para falar ao nosso coração. Quebra de dentro de nós todo tipo de resistência, Senhor. E fala de maneira muito clara. Senhor, nós temos muitas pessoas aqui que vieram de situações muito diferentes de vida, com experiências diferentes, com idades diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Então nós pedimos ao Senhor, como aqui cantamos, que o Teu Espírito nos encha com a Tua palavra, Senhor. Que não haja nenhum impedimento para o que o Senhor pretende desafiar cada coração aqui nesta noite. Nós oramos, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. O humanismo é uma filosofia que ocorreu na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Alguns de vocês aqui já estudaram bastante sobre isso. Em geral, os dicionários definem o humanismo como um movimento intelectual difundido na Europa durante a Renascença, inspirado na civilização greco-romana, que valorizava um saber crítico voltado a um maior conhecimento do homem e a uma cultura capaz de desenvolver as potencialidades da condição humana. Essa é a definição, por tabela. Do ponto de vista filosófico, o humanismo é chamado de um conjunto de doutrinas fundamentais, de maneira precípua nos interesses, potencialidades e faculdades do ser humano, sublinhando a sua capacidade, a capacidade do ser humano para a criação e para a transformação da realidade natural e social, e também o seu livre-arbítrio, valorizando o seu livre-arbítrio, preste atenção agora, a partir, livrando dos pretensos poderes transcendentes. Em outras palavras, o homem é capaz de cuidar de si mesmo sem precisar de nada que se refira ao sagrado. O homem é absolutamente suficiente para resolver todos os problemas da humanidade, para explicar a criação, para trazer o ser humano à luz. E ele não precisa de divindades para isso. Muito embora pareça ser relativamente nova essa teoria, ela sempre existiu. E de certa forma também, embora com outros nomes, Paulo lidou com ela. Se você ler o primeiro capítulo de Romanos, você vai ver Paulo explanando detalhadamente sobre isso. Até porque a Bíblia define o humanismo como a mais estreita manifestação da autossuficiência humana, da ambição do homem, que desprezando o conhecimento de Deus, eu não preciso de Deus, optou então por caminhar segundo suas próprias convicções, seu conhecimento e sua ética, convencido que o ser humano está de que a libertação do sagrado lhe colocaria numa posição de vantagem. Eu não preciso de Deus. Eu posso explicar a criação, eu posso explicar o ser humano, eu não preciso de Deus. E ele acha que ele vai estar em posição de vantagem. É o homem fazendo de si mesmo e daquilo que ele conquista o seu próprio ídolo.
E colocando essas coisas dentro do seu coração. É o homem no centro do mundo, é a pessoa que é o centro de todas as atenções. Se as atenções não estiverem voltadas para mim, se as lâmpadas não estiverem viradas para mim, não serve. Eu sou o cara, eu sou a mulher, o outro é a mulher. Não precisamos de Deus. Essa foi a razão pela qual durante todo esse mês nós ficamos pregando esse tema. Porque sem perceber, nós vamos acumulando pequenos ídolos e colocando esses ídolos dentro do nosso coração, e eles vão tomando parte dentro de nós. E a história deste homem, no desfecho desse tema, é muito importante porque ela nos traz lições preciosas. E antes de falar dessas lições, deixe-me dizer aquilo que eu tenho certeza que Jesus não está ensinando nesta passagem. Não é uma parábola. As pessoas dizem a parábola do jovem rico. Não é uma parábola, foi um fato ocorrido de verdade. Quais são algumas coisas que Jesus não ensina? Primeiro, Jesus não está ensinando salvação pelas obras. Ele não está dizendo que o céu pode ser comprado. O jovem chega para Jesus e diz: bom mestre, o que farei para merecer o quê? O quê? A vida eterna. Como eu farei para herdar a vida eterna? O que eu faço para conseguir chegar lá? E Jesus diz: nada. Para herdar a vida eterna, você não é capaz de fazer nada. Como assim? Se você está chamando de herança, herança não é uma coisa que necessariamente você merece. Um pai tem 4 filhos. Um deles é muito bom filho, cuida dos pais, é obediente. Os outros 2 são mais ou menos. E o quarto é totalmente rebelde e se opõe ao pai e não obedece suas ordens e cria um monte de problema para aquela família. Um dia esse pai morre. E aí a família vai para o cartório para fazer um negocinho chamado inventário. Já ouviu falar em inventário? Inventário é o calcanhar de Aquiles da maioria das famílias que eu conheço. Inventário. E aí o juiz determina o seguinte: este homem tinha 3 casas, 2 casas, tinha um carro, tinha dinheiro no banco, tinha isso. O que ele vai fazer agora? Ele vai pegar esse negócio e vai distribuir para quem? Para a esposa, se ele tiver, e para os filhos, de forma igual. Você já viu um juiz assim: não, o filho mais velho era mais bonzinho, e o mais novo era terrível, então vamos dar 70% para o mais velho e 10% para o mais novo. Alguém já viu isso no inventário? Não, porque herança não é dada porque o filho merece, herança é dada de graça. Exatamente como Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça, fale comigo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não é por merecimento. A salvação não vem porque você merece isso. A salvação é um presente de Deus para nós. Paulo diz em Tito, capítulo 3, verso 5, não segundo as nossas obras de justiça, mas segundo o seu lavar redentor e regenerador, Ele nos transformou para uma nova vida. É pela graça do Senhor. Segunda coisa que Jesus não ensina, que para ser salvo, você tem que fazer voto de pobreza. Não é verdade isso. Tem algumas pessoas que acham dentro da alma delas, talvez por uma relação mal articulada com seus pais, que Deus é um tirano, Deus está à caça da minha felicidade. Parece que Deus está olhando ali, o que é que vai fazer ele feliz? Deixa eu olhar. Ah, já vi, vou tirar dele. E eu tenho que perder todas as coisas, porque Deus não quer cuidar de mim. Ele é um tirano. Ele está ali retirando de mim toda a possibilidade de bem-estar. Jesus não está ensinando isso, você vai ver já que não é verdade essa teoria. Terceiro, que uma pessoa rica não entra no reino de Deus. Não é verdade isso, porque Jesus encontrou com muitas pessoas ricas, riquíssimas. Aliás, no capítulo 19, o próximo capítulo, na sequência desse texto que nós lemos, conta a história de Zaqueu. E Zaqueu era tão rico ou mais do que este jovem. E ele é salvo.
E ele decide, por opção própria, dar metade dos seus bens para os pobres e restituir 4 vezes mais aqueles que ele tinha roubado, defraudado. Então nada tem a ver com o ter ou não ter dinheiro. Mas é a história do camelo, que passa pelo fundo de uma agulha. E aí alguns dizem, não, é uma janela, não é agulha mesmo de costurar não, é uma janela numa torre que tinha lá em Jerusalém. Não é bem um camelo não, dá uma variação aí no grego, que de camelo passa para corda e tal. Não é nada disso. Jesus usou um ditado proverbial da época, muito comum, aqueles ditados de sabedoria popular. As pessoas falavam isso com muita frequência. E Jesus se utiliza de um linguajar que eles vão entender. Nós chamamos isso na gramática de hipérbole. Hipérbole é quando você exagera, né? Na significação linguística é um exagero, é uma forte ênfase. Por exemplo, você diz assim, rapaz, eu morri de medo. Mas se você morreu, como é que você está me contando essa história? Ou você vai jantar com o pastor Ilcinho, e ele diz assim, rapaz, eu me estourei de tanto comer. Mas se você se estourou, como é que você está aqui ainda assistindo o culto? É esse exagero da gente de falar para poder tornar a verdade algo relevante. O Talmud tinha algumas expressões assim. O Talmud é aquele livro de interpretação da lei judaica. Por exemplo, quando eles falavam sobre sonhos e sonhos premonitórios, eles diziam assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um sonho premonitório tornasse realidade. Então uma figura de linguagem. Jesus não está dizendo aqui de uma impossibilidade, ele está exagerando para mostrar quão significativa a riqueza é para este homem, ao ponto de impedi-lo de enxergar a maior verdade da sua vida. Essas são as coisas que Jesus não está ensinando. Então, o que é que Jesus ensina? Em primeiro lugar, Jesus ensina, preste atenção, que ser bom não significa necessariamente ser salvo. Ser bom não significa ser salvo. Milhares de pessoas maravilhosas, caridosas, generosas, que fazem o bem, que não matam, que não roubam, que não tiram nada de ninguém, que não são desonestas, se perderão no último dia. Você diz, mas não é injusto isso? Não, claro que não. Nós não somos justificados por nós mesmos. Veja, esse jovem chega para Jesus e ele diz assim, bom mestre. Ele chama Jesus de bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha bem para ele e aí responde com uma outra pergunta. Qual é a pergunta que Jesus faz? Qual é? Por que você me chama bom? Por que Jesus falou isso? Jesus é Deus? Sim ou não? Sim. Deus é bom? Então Jesus é bom, correto? Por que Jesus faz essa pergunta para ele? Jesus o conhece muito bem. Então Jesus sabe que quando ele se aproxima dele, olha para ele, faz essa pergunta, ele tem de verdade um interesse na vida eterna, mas ele tem uma concepção errada acerca de como se adquire a vida eterna. Então ele chega para Jesus e ele vai meio que tirar a prova dos 10. Na verdade, o destaque do coração daquele jovem não é a bondade de Jesus, é a sua própria bondade. Ele não está falando do bom mestre, porque ele está interessado no bom mestre. Ele está interessado em dizer, tão bom quanto você é, eu também sou. Como é que você sabe disso, pastor? A sequência da conversa. Jesus diz, você sabe os mandamentos? Quais mandamentos, Senhor? Não roube, não mate, não se prostitua, cometa adultério, não minta, não desonre, desobedeça, envergonhe seus pais. Os 10 mandamentos. Você conhece cada um deles? Claro que eu conheço. Aliás, não só conheço, mas tenho aplicado na minha vida desde que eu era little boy.
Isso meu genro entendeu agora, entendeu? Desde que eu era um menino, pequenininho, eu entendo todas essas coisas. Eu faço todas elas, eu pratico todas elas. Eu sou honesto, eu sou bondoso, eu sou caridoso com as pessoas, eu sou amável com os meus pais, eu não minto para ninguém, eu não cometo adultério, eu sou fiel à minha esposa, eu faço tudo direitinho. Está vendo, Jesus? Eu sou bom. Está vendo, Jesus? Eu mereço entrar na vida eterna. Jesus diz, mas espera aí, você não está entendendo nada, porque a vida eterna é uma herança. Herança não é salário. O salário você trabalhou e fez por merecer, mas herança, a glória celestial, a vida eterna não é salário, é herança. E herança você não merece. Está faltando alguma coisa em você. Alguma coisa está completa, está incompleta dentro do seu pensamento. Você não trabalha para receber a herança. Você recebe de graça. Sabe, quando a gente começa a se considerar bom demais, justo demais, isso é um sinal de que, no mínimo, nós estamos experimentando um narcisismo travestido de piedade. Quem é bom aqui? A Bíblia diz, nenhum de nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Todos se extraviaram, todos, e se fizeram inúteis. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Então sim, naquele dia haverá pessoas muito boas que não receberão a vida eterna. E talvez você estranhe o fato de você ver lá o ladrão na cruz e do lado dele muitas outras pessoas que cometeram coisas terríveis e que você vai dizer, mas eles não merecem. É verdade, eles não merecem, como você também não merece. Não é pelo mérito humano. A graça nos é dada de graça. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Essa é a primeira lição importante de Jesus, aquele homem. Segundo, Jesus toca numa ferida, num nervo exposto daquele rapaz. Ele diz, eu já fiz isso tudo. E Jesus nos ensina, através desse diálogo com ele, que quando o reino de Deus entra em nós, nós seremos capazes de tomar decisões, e às vezes decisões bastante radicais na nossa vida e na nossa experiência. Então é requerido deste homem que ele tome uma decisão extremamente radical, abandonando algo que o impedia de ir a Deus. O que é que nos impede? O que é que mais nos tenta? O que é que mais nos distancia do plano de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus? Se você correr os seus olhos em toda a Bíblia, você vai perceber que os pecados que podem gerar isso em nós estão divididos em 3 classes: dinheiro, sexo e poder. Dinheiro, sexo e poder. Parece que essas 3 linhas comandam todos os demais problemas e pecados e desequilíbrios da nossa vida, que vão gerando ali impedimentos, vão gerando ali bloqueios para que a gente enxergue, para que a gente ouça e entenda o que Deus quer da nossa vida, na nossa experiência enquanto neste mundo. O problema desse rapaz provavelmente não é sexo, pelo menos não é um problema mais grave. E também não é poder. O problema dele é o dinheiro. Ele tem sérias questões com dinheiro, porque ele conquistou aquilo, ele conseguiu aquilo, e ele incorporou aquilo à sua vida, e Deus disse, você não precisa disso, você precisa de mim. Ele falou, não, eu preciso desse dinheiro. É interessante que quando você olha a história da humanidade, você percebe que de tempos em tempos há uma alternância entre essas 3 grandes tentações.
Há períodos em que as pessoas estão totalmente voltadas para o dinheiro. Há período em que as pessoas estão totalmente voltadas para o sexo e todos os seus desdobramentos. Há períodos em que as pessoas estão voltadas para o poder. Deixe-me dar um exemplo mais recente. Em 1950, no Brasil, nós experimentamos aqui, como parte da revolução industrial que avançou pelo mundo afora, nós experimentamos aqui o que foi chamado de Anos Dourados. O período em que os homens começaram a produzir em série, no desenvolvimento industrial, e então disseram, pronto, nós achamos o caminho de tudo. Nós achamos e encontramos exatamente o fio da meada que vai fazer com que a população cresça, que nós sejamos ricos, que nós tenhamos uma vida confortável. E aí começou-se muito trabalho e muita exploração e muita produção, e aquilo foi gerando, e foi um período de grande movimento como jamais houve na história de todo o país. Uau, que grande crescimento! Seguido a isso vieram 2 guerras mundiais, conflitos sociopolíticos inenarráveis. Os filhos daqueles grandes industriais disseram, não queremos a vida dos nossos pais. Nós vamos virar hippies, paz e amor. Paz e amor. Mas esse paz e amor era alguma coisa que viria a partir de uma mistura de classes, de pessoas, e eles iriam abandonar a casa dos seus pais, e eles iriam pegar vans e combis, iriam viver pelo mundo, promulgando para as pessoas que eles não precisavam de quinquilharias, não precisavam do dinheiro dos pais, não precisavam de roupa, não precisavam de carro, não precisavam de nada daquilo, eles queriam ter sexo livre, amor livre. Então começaram a viajar para o Brasil afora. Era a época dos hippies, final da década de 60, parte da década de 70. Só que essas coisas passam, são cíclicas. Então nós passamos por outras revoluções e chegamos nos nossos dias. E eu percebo, irmãos, nitidamente que nos nossos dias o problema não é tanto financeiro. Olha bem a geração de hoje. A geração de hoje ela não é tão preocupada com questões de ordem financeira, nem mesmo com questões de ordem sexual, embora isso seja uma perturbação para muitos, mas talvez para outros não seja tanto assim. Mas nós temos uma questão muito forte voltada para o poder. E eu vou te explicar isso. Quer ver uma palavrinha que tem sido muito utilizada nos últimos dias? Empoderamento. Quem ouviu essa palavra aqui nos últimos dias? Empoderamento. O que é isso? Eu não fui capaz de conquistar grandes questões financeiras, eu não encontro realização no amor, na vida, na família, então eu quero me apresentar para a sociedade. Eu quero que a sociedade me enxergue, eu quero ser visto. É o poder através da mídia, é o poder conectado à visibilidade. Eu vou me apresentar. Então daí você vem, aparecem os blogueiros. E os blogueiros começaram a difundir ideias e a tentar influenciar pessoas através das ideias. Mas chegou um momento em que as ideias não eram suficientes, esse negócio foi se tornando uma ganância tão grande, que aí, além dos blogueiros, nasceram, segura essa, os influencers. E o influencer, ele não quer apenas divulgar uma ideia, ele quer divulgar uma imagem. Ele tem um jeito de cortar o cabelo, ele tem um jeito de agir, ele tem um jeito de falar, ele tem um jeito disso, ele tem um jeito daquilo. São os influencers, nada mais nada menos do que essa constante luta por valor pessoal. Eu quero ser valorizado, eu quero que as pessoas me conheçam. Então todo mundo correu para a internet para tentar uma vaguinha aí. E tem influencer e blogueiro de tudo quanto é qualidade, para tudo quanto é lado. E eu não vou duvidar se alguns estiverem aqui hoje. E se eu perguntar aqui, quem quer ser um influencer? Tem um monte de gente que vai falar assim, eu quero, mas não vou levantar a mão. Porque as pessoas querem ser. Elas estão pensando sobre isso.
E aí cabe um detalhe interessante. Essa semana eu li uma entrevista de um professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, uma entrevista que ele deu ao jornal El País, professor Ademar Bueno, falando sobre a geração Y. A chamada geração Y é a geração que nasceu depois dos anos 80. Quem nasceu aqui depois dos anos 80? Levante a mão, segura essa aí. Segura aí. Ele faz uma pesquisa e um documentário bastante interessante sobre essa geração. A geração Y é a geração de jovens, na sua grande maioria da classe média baixa, média alta. Jovens que são considerados pelos sociólogos como os nem. Nem trabalham, nem estudam. Agora, isso não é um termo meu do pastor Abraão, não, é um termo sociológico, jovens nem. Eles estão aí na faixa entre 30, 28 a 35, 38, 40 anos de idade e não têm vida própria. Eles moram com os pais. E eles não querem sair da casa dos pais. Eles foram criados pelos seus pais, uma geração anterior a eles, que batalhou muito no meio dessa conquista financeira, dessa busca financeira. Esses pais saíram de casa, pai e mãe, para trabalhar, e esses pais, imbuídos de um sentimento de culpa, por não terem tempo suficiente para conviver com seus filhos, procuraram supri-los de todas as necessidades, dando aos seus filhos soluções antes dos problemas. Então esse professor Ademar Bueno diz que quando as soluções são dadas antes dos problemas, você não desenvolve a capacidade de raciocínio. O cérebro dessa turma começou a ficar comprometido. Com 12 anos de idade, 13 anos de idade, eles recebem um iPhone do pai. E às vezes o celular dessa galerinha de 11, 12, 13 anos, deveria ser o velho do pai, não é? Quebrou a tela, o pai vai comprar outro, e dá o velho para o filho. O filho vai falar, isso? Não quero não. Não quero não. Pode ficar com ele. Eu quero um novo, na caixa. Novinho. E os pais dão. Os pais dessa geração parece que tiveram muita dificuldade em dizer não aos seus filhos. Então essa geração aprendeu a ter tudo. Aprendeu que o conforto é algo essencial à vida. Sem conforto você não vive. Se tudo não estiver adequado a você, você não consegue viver. E aí, como é também empurrada pela era digital, os jovens aprenderam que em apenas um clicar de dedos, ele tem tudo, as coisas chegam nele. Por exemplo, ele precisa de uma pesquisa. O que ele faz? Ctrl+V, Ctrl+C. Até TCC tá rolando nesse negócio, né? O camarada pega o TCC de outro, dá uma ajeitadinha aqui ali, dá um tapa e manda para frente. Ctrl+V, Ctrl+C. O jovem de hoje, quando tem fome, iFood, Uber Eats. As moças que vão casar hoje, elas não pensam em ir para a cozinha cozinhar, não. Eu? Cortar cebola? Cortar tomate? Lavar verdura, ir para o supermercado, arrumar essas coisas, cozinhar, ficar cheirando fumaça na cozinha. Não. iFood. Vem parar na porta. É um clicar de dedo, você dá um toquinho no dedo e pronto, as coisas chegam em você. Quando eu era um adolescente, nós, os meninos da igreja, conversávamos muito entre nós sobre como pedir uma moça em namoro. Hoje os meninos apertam o Tinder, pum! E aí já tem lá toda a classe, classificações, interesses, essa aqui, plim, pronto. Você sabe, é a geração que dá cliques, e quando ela dá cliques, as coisas vêm parar na mão dela. Agora, esse professor não é um pastor falando, é um professor da FGV.
Ele diz que o resultado disso tem sido drástico para o Brasil e para o mundo. Porque esses jovens lidam muito mal com decepções, lidam muito mal com frustrações, eles não sabem administrar um não, e eles não têm um projeto de vida. Aliás, ele diz, sabe qual é o projeto de vida dessa turma? Eles dizem, eu vou fazer um vestibular, eu vou fazer uma faculdade, depois da faculdade eu faço um estágio, e seguido ao estágio eu começo a ganhar dinheiro. E aí a geração mais antiga, eu pergunto, é assim? É assim? A gente faz faculdade, faz um estágio e ganha dinheiro? Não. Quando ele termina o estágio dele, ele vai parar numa empresa, e lá naquela empresa ele tem um patrão rigoroso. Um cara que talvez não seja muito bem educado, que é duro, porque exige dele o cumprimento de metas. Ele tem que entregar os relatórios em dia. E esse patrão vai e pega no pé dele. E quando ele se vê acuado, olha o argumento que eles estão usando. Ele diz assim, não, eu não vou ficar nessa empresa, porque os objetivos dessa empresa não estão alinhados com os meus objetivos. E eu pergunto para a geração mais antiga aqui, para quem tem 50, 60 anos, quando foi, lá atrás, que nós dissemos, os objetivos da empresa têm que estar alinhados com os meus objetivos? Não tinha esse negócio. O negócio era trabalho, e trabalho duro, trabalho rotineiro, é entrar cedo, é aguentar às vezes um patrão chato, mas chegar no fim do mês, pegar o dinheiro e levar para casa, porque a bênção da gente é o trabalho. E aí a juventude não quer mais, por isso estão na casa dos pais, por isso não querem mais se casar, por isso não querem ter filhos. Eu ter filho? Que nada, eu vou acordar de madrugada para poder atender bebê chorando? Vou não. Quem sabe a hora que tiver um aplicativo que uma babá vem cuidar do filho, eu vou ter um... É a geração que não quer enfrentar o desconforto, mas quer aparecer na mídia. Está empoderada pela mídia. E muitos deles estão ensinando nossos jovens aqui, influencers, blogueiros, que estão ensinando eles o que é a vida de verdade. E dizendo, seu pai, sua mãe, vida, eles não sabem o que é isso. Seu pai e sua mãe vivem num mundo quadrado, restrito, ultrapassado. E a galera vai entrando. Então o professor Ademar diz que esses jovens estão tão vulneráveis e enfraquecidos que a vida deles está sem sentido. E um detalhe importante, muitos deles se sentem sem valor algum. Então eles estão perguntando, para que viver? E dentro da igreja, tem vários jovens perguntando, para que viver? Para que viver? Agora veja que interessante, esse jovem que Jesus está conversando com ele, tem muito dinheiro, ele é riquíssimo. O texto começa dizendo que é um homem de destaque, em algumas traduções aparece como príncipe. Mateus e Marcos falam sobre ele, mas não destacam isso. Mas Lucas, que era mais minucioso, diz, ele é um homem de destaque, ele é um homem importante, ele tem uma influência na sociedade, ele tem bastante dinheiro, e ele chega para Jesus e diz, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz, você já sabe todos os mandamentos, eu sei tudo, tenho cumprido tudo. E aí Jesus toca na ferida dele, diz assim, falta uma coisa para você. Vai lá, decisão radical, vende tudo o que você tem, dá para os pobres, depois vem e me segue, pela fé. Você fala assim, será que Jesus estava interessado no dinheiro daquele camarada? Não. Jesus olhou para o dinheiro dele e falou, o dinheiro dele é o maior impedimento para que ele venha na minha presença. Sempre há alguma coisa que está na nossa vida que acaba sendo o ponto central da nossa atenção e que nos impede de ir a Deus como Deus gostaria que nós fôssemos. O interessante dessa entrevista que eu li essa semana, desse professor, é que o
o entrevistador dele disse: qual é a solução? O que é que você tem feito no seu projeto para mudar? Ele disse: eu estou iniciando alguns projetos, que comecei desde 1996, e eu estou tentando mudar o processo motivacional desses jovens, desafiando-os a desenvolverem projetos no terceiro setor, em localidades de baixa renda, transformando realidades e fazendo disso a sua missão. Eu disse: bingo! Bingo! A Bíblia diz que Jesus andava entre povoados e lugares muito carentes, aldeias, lugares pequenos, e que vendo a multidão, Jesus se compadecia delas, porque ele dizia: eles são como ovelhas que não têm pastor. O grande problema dessa geração empoderada e dos militantes que estão à busca do poder também, divididos em classes, cada um lutando a favor de si mesmo, é que eles não enxergam o todo. E é que eles não têm olhos para o sofrimento. Então esse professor começou um projeto onde ele manda os alunos para lugares carentes, para que eles passem tempos lá desenvolvendo projetos de melhorias daquelas realidades. Isso não está tão distante de nós. Essa semana tivemos uma reunião no gabinete e a Nancy estava fazendo parte dessa reunião e ela compartilhou de uma escola aqui em Salvador que tem um projeto semelhante a esse, que está mandando jovens colegiais para lugares pequenos aqui nas proximidades de Milagres, no sertão da Bahia, e eles vão para lá e passam 3 ou 4 dias em pequenas comunidades muito carentes, muito pobres, morando na casa dos moradores locais. Um detalhe importante: eles não podem levar celular. Então eles dormem no chão, eles passam o sufoco que a família passa, eles são comidos por mosquitos, eles passam um aperto, eles têm que caminhar longe para ir buscar água e ajudar a família a colocar água em casa, e eles convivem com aquela realidade, e quando eles voltam de lá, eles falam: uau, a nossa vida é uma maravilha. Esses meninos chegam em casa e beijam as mães deles, e dizem: mãe, você não existe. Você não existe, mãe. Pai, você não existe. Interessante que Jesus tenha dito para ele: vende tudo o que você tem e dá aos pobres, porque a sua vida está sem significado, porque você está se esforçando tanto para ser feliz, tanto para ser realizado com o que você tem se agarrado tanto a essas coisas, que você não percebeu que elas estão escapando de você. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? Nesse texto Jesus não fala sobre reino dos céus, ele fala sobre reino de Deus. Existe diferença? Sim, tem uma diferença aí. Quando a Bíblia fala do reino dos céus, nós estamos falando de algo futuro, nós estamos falando da eternidade celestial, nós estamos falando do lugar onde o Senhor está preparando morada para nós, depois dessa humanidade, depois que tudo isso se acabar. Mas quando a gente fala reino de Deus, o reino de Deus é muito mais abrangente, ele não está localizado só lá na eternidade, mas ele se estende da eternidade na nossa direção e nos toma por dentro. Então este jovem está preocupado acerca do que ele pode retirar do reino de Deus para ele. Jesus diz: não, a questão é quanto o reino de Deus tem de você. Será que o reino de Deus tem 100% de você, ou tem apenas alguma parte de você? Alguma coisa está te impedindo de viver o melhor de Deus na sua vida. Falta alguma coisa para você. O que é que está faltando? O que é que está faltando? Não existe vida cristã sem renúncia. Se você pensa em ser discípulo de Jesus, eu quero dizer para você que o caminho é estreito. O caminho é estreito. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe vida fácil para um crente. Certa vez um rapaz chegou para mim e disse: pastor, eu não entendo, mas eu estou bem no meu coração, mas eu não entendo. O que você não entende? Antes de receber a Cristo, eu tinha minhas empresas, eu tinha dinheiro, e depois que eu entreguei minha vida ao Senhor, já fazem 5 anos, eu comecei a perder todas as coisas. Eu disse: era necessário que você perdesse. Ficamos conversando ali por umas 2 horas, e ele compartilhou comigo que muito do que ele tinha, muito das empresas dele, das conquistas financeiras que ele teve através de meios escusos, ele teve através de meios desonestos, ele teve através de situações de não conformidade legal e fiscal.
E depois que ele recebeu a Cristo, o Senhor começou a tirar todas as coisas dele. Ele falou: eu estou em paz, porque eu sei que mais importante do que todas estas coisas é ter Jesus no meu coração. Mais importante do que ter o dinheiro, mais importante do que ter a empresa, mais importante do que ter posição, mais importante do que ter afetos, mais importante do que ter a atenção das pessoas e a minha visibilidade. Eu quero Jesus sentado no trono do meu coração. Eu quero presente na minha vida e na minha história. O final dessa história não é muito bonito, não. Marcos e Mateus destacam que quando Jesus falou isso para esse jovem, o jovem visivelmente caiu o seu semblante. Ele se entristeceu muito. E os dois destacam, Lucas não faz isso, mas Mateus e Marcos destacam que Jesus olha para ele e o ama. Sabe por quê? Sabe por que eles fazem questão de destacar isso? Porque o começo desse diálogo, o assunto é graça. E o final dele você vai perceber, é graça também. É o que Deus quer fazer por você, é o que Deus quer transformar em sua vida. Jesus convida aquele jovem a viver uma vida diferente, agora pautado não nele, não no humanismo, mas em Cristo Jesus, colocando Jesus como centro de todas as coisas, renunciando tudo aquilo que ele conquistou, para que nada daquilo se transforme num ídolo. Eu tenho visto pessoas transformarem seu casamento num ídolo. Eu tenho visto pessoas transformarem o seu trabalho, o seu dinheiro num ídolo. Namorados, colegas, amigos, faculdade, posição, graduação. Sabe como é que você identifica isso? Faça uma simples pergunta: o que tira a sua atenção e o seu foco do Senhor na sua vida? De Deus na sua vida? O que? Exatamente o que? Se coloque agora no lugar desse jovem. Você batalhou alguns anos da sua vida, multiplicou seus bens, investiu uma parte no Tesouro Nacional, investiu uma parte em outros fundos de investimento, comprou alguns imóveis, comprou uma casa boa para você, comprou um carro, você tem uma vida confortável, você tem uma vida organizada, e você chega para Jesus e diz: Jesus, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E implicitamente Jesus diz: você não tem ainda a vida eterna, mas tem uma coisa te impedindo de me seguir. O problema de Jesus não é com dinheiro, é que o dinheiro impedia esse jovem de segui-lo. Ele falou assim: se desvencilha disso tudo, abre mão disso tudo, entrega isso tudo e me segue. Ele fala: não. Nenhum de nós aqui, talvez a maioria de nós aqui diria: não, eu vou abrir mão do que eu tenho. Se o Senhor pedir para você, o que é que você mais valoriza? O que é que você mais valoriza na sua vida? Dinheiro? Posição? Aparência física? Há alguns anos nós recebemos uma equipe de jovens para trabalhar na Ilha Grande. Eles chegaram numa tarde, eu conduzi eles da cidade de Camamu até a ilha de barco. Havia uma jovem no meio desse grupo, eles tinham vindo do seminário em São Paulo. Havia uma jovem entre eles, um rosto muito bonito, linda, perfeita, mas ela tinha um lenço aqui na cabeça. E nós viemos no barco todos conversando e tal, e paramos na ilha, e eles foram tomar um banho, e a gente iria jantar antes de começar o culto. E quando ela saiu do banho e entrou na sala, eu tomei um choque, porque ela estava sem o lenço, e ela era toda careca, ela só tinha um pouco de cabelo aqui desse lado, ela era toda careca, e cheia de cicatrizes. E aí eu olhei para essa jovem, e ela olhou para mim, e eu falei: posso te fazer uma pergunta? Ela disse: você quer saber o que é isso? Eu disse: quero. Ela falou: isso aqui foi minha maior experiência com Deus. Fique tranquilo, pastor, eu não tenho vergonha disso. Eu disse: como assim, menino? Filha de pastor, sabendo, sendo criada no caminho do Evangelho, mas com esse ímpeto de querer viver a vida.
Começou a se afastar dos pais, começou a se afastar do Senhor, começou a se afastar da igreja, começou a sair com amigos da escola, começou a passear, começou a beber, começou, enfim, ir para as farras da vida. E num dia desses ela estava com os amigos vindo de uma festa, e o rapaz que estava dirigindo perdeu o controle, bateu o carro capotou, todos saíram e ela ficou dentro do carro presa, porque o carro ficou em cima dos cabelos dela. Ela tinha um cabelo grande aqui, uma moça loira, e quando ela caiu, o carro caiu por cima do cabelo, e ela ficou presa pelo cabelo. E ela disse que ela era muito vaidosa, ela gastava horas e horas na frente do espelho, cuidando daquele cabelo, porque era a sua imagem, era a forma dela conseguir o poder. E ali no meio daquela experiência, ela foi muito confrontada por Deus. E no meio daquela agonia, o carro pegando fogo, ela disse: Deus, se o Senhor me der vida, eu não vou mais viver para mim, eu vou viver para a glória do Senhor. Nessa hora o fogo veio e pegou pelo cabelo dela, e quando queimou o cabelo, ela conseguiu puxar e saiu ao tempo de não perder a própria vida. E o que foi interessante é que aquela menina tão linda, passou mais de uma semana na ilha, e eu não estive lá com eles, mas os missionários disseram, ela ficava sem aquela touca o tempo todo, ela ficava de boa com aquela cicatriz na cabeça. Sabe por quê? Ela renunciou à imagem pessoal, para que Jesus estivesse sentado no coração dela. Isso é renúncia, isso é renúncia. Isso é impossível. Os impossíveis aos homens são possíveis para Deus, é a resposta de Jesus para eles. E Pedro disse: Senhor, nós renunciamos tudo. Jesus falou: olha, quem renuncia tudo vai ser abençoado nesse mundo e no mundo vindouro. Mas lembra de uma coisa, é tudo pela graça. A graça de Deus esmaga os nossos ídolos internos: dinheiro, sexo, poder, o empoderamento. Você abre mão disso, para quê? Para quê? Para que eu vou lutar por uma classe só? Não. Eu vou lutar a favor da humanidade, eu vou lutar a favor do carente, do miserável, daquele que está desvalido, daquele que não tem ninguém que o socorra. Aí é obrigação do cristão. Entregar tudo, caminho estreito, abre mão de tudo. E a graça começa a zombar desses nossos ídolos internos, destronando eles por completo na nossa vida. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A salvação não é um passaporte para o céu. A salvação é a entrada no reino de Deus. Eu queria chamar a equipe de adoração aqui, e nós vamos encerrar cantando um cântico, e esse cântico vai ser uma oração para nós. Eu queria que você parasse para pensar um pouco na sua vida. O que você espera da sua vida? Eu pergunto não só para os jovens, mas para os adultos que aqui estão. O que esperamos da nossa vida? Sabe, irmãos, às vezes nós queremos tanto o conforto, nós queremos tanto que as pessoas nos dêem atenção, nós queremos tanto que as pessoas nos valorizem, nós queremos tanto ter coisas, queremos tanto ter bens, ou queremos tanto viver os nossos desejos pessoais, nossos anseios, às vezes experimentando e dando vazão às tentações sexuais. E a gente se esquece que não é isso que Deus tem para nós. Nenhuma dessas coisas pode nos preencher por dentro. Só Jesus pode preencher o nosso coração. E mais, nenhuma dessas coisas nos pertencem. Nenhuma. A mordomia cristã nos ensina isso. Nada do que eu tenho é meu. Tudo é de Deus. O seu dinheiro não é seu. Essa roupa que você está vestido aí no corpo não é sua. A família que você tem não é sua. A casa que você mora não é sua. Tudo é de Deus. E se Ele pedir para você? E se Ele disser entrega? Como Ele pediu para Abraão o filho Isaque no altar. Se Ele disser entrega, o que é que você vai fazer? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e ouça essa canção. Permita que essa canção
possa fluir de dentro do seu coração. A equipe vai estar cantando e eu queria que você ficasse com seus olhos fechados, com sua cabeça baixa, pensando que pessoas receberam a Cristo e algumas delas perderam tudo, e esse caminho da cruz ele é estreito. Por isso a gente está muito voltado para as facilidades, para o conforto, e o Senhor disse, não é isso não, eu tenho uma missão para você, eu tenho algo mais importante para você fazer, eu tenho alguém que você pode ajudar, muito mais do que a sua influência para algumas outras pessoas, que não precisam de você. Pensa nisso agora, renda-se ao Senhor, entregue-se completamente a Ele. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Queria fazer um convite para você. Eu pensei bastante sobre como a gente podia encerrar esse culto. Eu queria encerrar esse culto lendo um texto. Eu queria que você ficasse de pé e abrisse a sua Bíblia em Tito, no capítulo 2. Capítulo 2 de Tito. E sabe, eu tenho certeza que a palavra de Deus é poderosa para falar o coração de qualquer pessoa que aqui está ou que está nos vendo pela internet. A palavra de Deus é suficiente. Eu não preciso pregar a palavra de Deus aqui. Se eu apenas ler a palavra de Deus vai entrar no seu coração e Deus vai falar com você. Você crê nisso? Eu queria encerrar essa palavra lendo esse texto. Capítulo 2 da carta que Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, jovem ainda, Paulo com seus cabelos brancos, já quase no fim da sua vida,
dá alguns conselhos àquele jovem sobre como ele pode aproveitar melhor a vida dele, como ele pode, de uma forma muito sábia, não desperdiçar a oportunidade que Deus lhe deu da vida, não perder os horizontes, as indicações que Deus lhe dá. Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida, irmãos. Deus não nos criou para o fracasso, Ele nos criou para ter vitória nele. E a gente está tão mergulhado no humanismo que a gente acha que a vitória é a que disseram para você, vitória é isso aqui, ó. E o Senhor está dizendo, não, eu quero arrancar isso de você, e eu quero dar a você o real sentido do que é vida. Me segue. Paulo dá alguns conselhos para Timóteo. Eu amo essa passagem, e acho que ela serve como uma luva na finalização deste sermão. Ouça bem o que diz, Tito capítulo 2. Mas você, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Os homens idosos, que eles sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que elas tenham uma conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas ao vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, os jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados, sejam equilibrados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos empregados, sejam em tudo obedientes aos seus patrões, aos seus senhores, dando-lhes motivo de satisfação, não é reclamando, não é resmungando, é dando a eles motivo de satisfação pelo seu testemunho cristão. Que não sejam respondões, que não roubem, mas que deem prova de toda fidelidade. Para aumentarem o salário, irmãos? Não, a fim de que em todas as coisas manifestem o quê? A beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Agora olha que lindo, porque a graça do Senhor, porque a graça se manifestou, trazendo salvação a todos, dando oportunidade a todos, a graça, de graça, a herança, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, e ela nos educa. Note que depois que você é alcançado pela graça, ela começa a transformar a sua vida, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, renegando, abandonando, abrindo mão daquilo que lhe impede, entregando no altar de Deus, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos neste presente mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando o quê? Esperando o quê da vida? A bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele, razão da minha vida, razão da sua vida, põe isso na sua cabeça, é Ele que deu-se a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas, exorte, repreenda,
com toda a autoridade, e que ninguém despreze você. Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Queria que você falasse com Deus agora. Levante sua mão para o céu assim e fala: Senhor, eu me rendo ao Senhor. Com sinceridade, querido, faça isso. O que é que você precisa entregar nas mãos do Senhor hoje? O que é a coisa mais importante que você tem na sua vida? O que é mais importante que você tem na sua vida? Entrega diante do Senhor hoje. Diga: Senhor, eu te entrego. Como Abraão entregou aquele filho no altar, eu entrego isso na presença do Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Não faça como aquele jovem, que ao desafio de Jesus, ele recuou. Pense aí no seu coração. O que é mais importante para você? É o amor da sua vida? É a sua empresa? É o seu dinheiro? É a sua fama? É a sua rede social? Que tal você que tem uma rede social dizer: Deus, a partir de hoje eu não vou mais usar essa rede para divulgar o meu nome e a minha imagem. Eu vou usar essa rede para divulgar o nome de Jesus. Que tal? Que tal você que é um militante dizer assim: Senhor, a partir de hoje eu não vou mais divulgar uma ideologia e uma militância, eu vou divulgar o nome de Cristo, porque se as pessoas estiverem em Jesus, haverá justiça para todos. Que tal fazer isso? Então a equipe vai cantar mais uma vez, e se você está aí consagrando sua vida nas mãos do Senhor, eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse orar comigo aqui à frente. E você dissesse: é comigo, Senhor. Vem aqui para frente, levanta as suas mãos. Ou se você quiser se colocar de joelho diante do Senhor, se coloque. Mas simplesmente dê uma resposta para Deus hoje. Dê uma resposta para o Senhor hoje. O Senhor está requerendo sua vida. O Senhor está querendo seu coração. Ele está requerendo tudo que você tem. Ele está dizendo para você: você quer? Entrega isso tudo. Vem me seguir. Venha me seguir como um bom discípulo. Não existe discípulo sem renúncia. Então renuncie a tudo quanto você tem, tudo aquilo que é mais importante para você. Renuncie diante do Senhor e venha experimentar a graça de viver pela fé em Cristo Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Se Deus está tocando o seu coração, sai do seu lugar e vem aqui para frente, corajosamente. Desde aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Há mais alguém para vir aqui à frente? Quem quer entregar os filhos para Deus, vem aqui à frente. Sai do seu lugar e fala assim: Senhor, meus filhos, eu abro mão, estão na mão do Senhor. Quem quer entregar a rede social para Deus? Senhor, a partir de hoje, minha rede social vai divulgar o nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente.
Vem aqui, pode sair do seu lugar assim corajosamente, para você dizer para você mesmo: hoje é um dia de decisão na minha vida, hoje é o momento que eu estou mudando o meu pensamento, a palavra de Deus corrigiu o meu pensamento, e eu não vou perder essa oportunidade. Se você olhou para esse texto que eu acabei de ler de Tito, e a sua vida não está compatível com ele, você é uma pessoa idosa e você não está nem aí para os mais novos, você é uma pessoa nova e você não tem nenhum respeito pelos mais idosos, você é uma esposa e você abdicou totalmente do seu papel de esposa, e você não conseguiu compreender que você tem um lar, uma família e responsabilidades. Você é um marido e você é o líder da sua casa, e você abriu mão disso, talvez por causa do emprego, talvez por causa do dinheiro, talvez por causa de conquistas. Vem consagrar essas coisas diante de Deus agora. Vem aqui na presença dele e diga: Senhor, eu não quero que seja assim, eu não quero que seja assim. Entregue o seu coração nas mãos do Senhor. Se você está aqui hoje e você não entregou sua vida nas mãos de Jesus, vem aqui para frente, junte-se a esse grupo, e no final desse encontro, nós pastores estaremos aqui. Vem falar com a gente, aproxime-se de um de nós pastores, nós estaremos aqui à frente, junto com líderes. Nós queremos orar por você. Quem sabe você já vem seguindo uma igreja evangélica há muito tempo, você é uma pessoa boa, você tem boa índole, você tem um bom coração, mas você ainda não se humilhou na presença de Jesus, dizendo: Senhor, eu te entrego tudo, minha vida, eu quero obedecer ao Senhor a partir de hoje, quero seguir ao Senhor a partir de hoje. E se essa é a sua decisão, vem aqui para frente também, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você, nós vamos nesse dia consagrar sua vida nas mãos do Senhor. Deus está aqui presente, Ele vai ouvir a nossa oração, e a sua vida vai ser transformada pelo poder de Cristo Jesus. Nós cremos nisso, por isso pregamos a palavra, porque ela tem poder de transformar a nossa vida e a nossa forma de pensar. Não sai daqui sem entregar tudo que você tem ao Senhor, seus bens, seus talentos, seus dons. Quantas pessoas aqui enterraram seus dons? Quantos enterraram? E o Senhor está lembrando você disso. Sai do seu lugar e vem aqui e diz: me perdoa, Senhor, hoje eu entrego isso nas mãos do Senhor novamente. Eu te entrego minha vida, Senhor, eu te entrego minha profissão. Eu quero que o Senhor use minha profissão para a glória do Senhor. Eu quero que o Senhor use tudo aquilo que eu sei fazer, a minha experiência de vida, eu quero usar para a glória do Senhor. É uma entrega absoluta, uma entrega absoluta. Quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me. O ministério que Deus deu para você e que você tem negligenciado, volte-se para o Senhor, volte-se para o Senhor, volte-se para o Senhor. Deixe Jesus falar ao seu coração. Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome nesta noite pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é como espada de dois gumes. O Senhor tem corrigido erros da nossa mente. Senhor, nós temos recebido uma herança péssima, terrível no meio da humanidade. Há pressões por todos os lados, dizendo que nós não temos valor nenhum, que nós precisamos projetar a nossa imagem, que nós precisamos ter isso ou aquilo, que nós precisamos fazer isso ou aquilo, para que as pessoas nos valorizem, quando na verdade o Senhor já nos valorizou, enviou Jesus Cristo, porque o Senhor nos ama e quer resgatar a nossa vida e a nossa história, Senhor. O Senhor quer que a gente viva para a glória do Teu nome, e nós queremos experimentar isso o tempo todo na nossa vida, Senhor. Nós queremos seguir a Cristo Jesus com fidelidade, nós queremos seguir ao Senhor com amor, sem reserva nenhuma. Nós não queremos, Senhor, que haja entre nós e o Senhor nada que nos impeça de desfrutar do Teu propósito e do Teu plano para a nossa existência neste mundo. Por isso, Senhor, estendemos nossas mãos sobre os nossos amados que aqui estão neste momento, cada um entregando ao Senhor a sua vida e a sua experiência, cada um declarando aqui que precisa do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, Senhor. Senhor, a humanidade diz que nós precisamos de coisas, e o Senhor está dizendo: não é disso que você precisa da minha presença. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor está aqui conosco nesta noite, Senhor. Bendito seja o Senhor, porque o Teu Espírito Santo está presente no nosso coração, e nós queremos valorizar isso, Senhor. Nós não queremos projetar nossa imagem sobre as pessoas, nós queremos espelhar a imagem de Jesus sobre elas.
Nós queremos ser mestres do bem, como diz a tua palavra. Nós queremos ser boas pessoas, sim, mas não para merecer a vida eterna. Nós não merecemos e nunca iremos merecer, mas o Senhor nos deu a vida eterna em Cristo Jesus, pela graça. Agora nós queremos, em gratidão ao Senhor, servir as pessoas, dar o melhor de nós, entregar a nossa vida para abençoar tanta gente miserável ao redor de nós, tanta gente sem sentido. Nós queremos que a nossa vida seja um exemplo para essas pessoas seguirem, e que através de nós e do nosso exemplo, elas conheçam o Senhor também. Senhor, eu oro pelas pessoas que estão aqui à frente, que vieram entregar sua vida nas mãos de Jesus, quem sabe pela primeira vez. Ó Deus, reveste o coração delas de profunda alegria, Senhor. Que elas sejam tomadas de uma paz bendita que elas nunca sentiram antes no seu coração, Senhor. Que todo peso de culpa, que todo medo, que toda angústia sejam tirados em nome de Jesus. Que toda opressão maligna cesse sobre estas pessoas. Que Satanás não tenha poder de destruir a tua palavra em seus corações. E se neste momento ele está cochichando em alguns corações aqui, para que estimule a dúvida e a desconfiança, que toda ação do inimigo seja repreendida, Senhor. E nós colocamos a vida dessas pessoas, desses queridos na presença do Senhor, e pedimos que esta noite seja uma noite de cura, de restauração, de transformação. Louvado seja o teu nome. O Senhor é um Deus fiel, o Senhor nos criou para a glória do Senhor, e nós queremos viver para a glória do teu nome, Senhor. Então abençoa cada um que aqui está. Abençoa todo o teu povo neste lugar. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo pela internet neste momento. Que suas vidas sejam tocadas pela presença do Senhor de maneira inigualável, onde quer que estejam, ainda que estejam totalmente sozinhas, que elas percebam nitidamente a tua presença onde elas estão agora, Senhor. Que o Senhor abençoe todo o teu povo que aqui está. Que nós possamos sair deste lugar com o nosso coração regozijando na tua presença. Que a tua glória não se afaste de nós. Que o nosso prazer seja espelhar a glória de Jesus onde quer que nós estejamos. Que o teu amor, a graça infinita de Jesus, a presença doce, o poder do Espírito Santo esteja sobre todos. Para a glória do Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu queria que vocês que vieram à frente para receber a Cristo, nós pastores estaremos aqui embaixo, queremos orar por você. Então venha falar conosco aqui. Vamos em paz, queridos. Deus os abençoe em nome de Jesus.